Fala galera, tudo bem? Eu sei que vocês estão muito ansiosos para saber como é que a gente vai trabalhar esse tema que se comprometeu na quinta-feira, mas a ideia na verdade é fazer isso de uma forma muito simples e direta para que fique bem clara qual é a sabedoria que Deus quer deixar para as nossas vidas. A passagem está lá em Provérbios, no capítulo 22, versos 24 a 25, e no capítulo 24, versos 21 a 22. Não te associes com o iracundo, nem andes com o homem colérico, para que não aprendas as suas veredas e assim laces a tua alma. Teme ao Senhor, filho meu, e ao rei, e não te associes com os revoltosos, porque de repente se levantará a sua perdição. E a ruína que virá daqueles dois, quem a conhecerá? Já conheceu alguém explosivo? Alguém que diz, eu não abaixo a minha cabeça para ninguém, e não tem problema nenhum de passar por cima de quem quer que seja para que sejam respeitados seus direitos? Pois é, a Bíblia trabalha dois comportamentos horrorosos nessa passagem que geralmente estão associados à mesma pessoa: o colérico e o revoltoso. Não se enganem, galera. Pessoas que impõem a sua vontade pela força, que fazem questão de nunca abrir mão de nada e que sempre querem ocupar uma posição de destaque e respeito, mesmo diante das pessoas às quais elas devem respeito e honra, elas são sim motivadas por um forte sentimento de arrogância e de egoísmo, e a palavra de Deus manda a gente não se associar com elas para não correr o menor risco de copiar esse péssimo comportamento. Que a gente possa viver como a sabedoria que está lá em Filipenses, no capítulo 2, versículo 13, e não fazer nada por interesse pessoal, nem por vaidade, mas por humildade, considerando o outro superior a mim mesmo. E, gente, sobre isso que o Jardel falou de humildade, é interessante a gente ver que o maior exemplo de humildade é Jesus. Ele viveu aqui na Terra se importando com as outras pessoas, ajudando elas e realmente amando as pessoas, o que é o oposto das pessoas revoltosas, que não estão nem aí pra ninguém, não querem receber ordens. E a gente vê em filme que fala sobre escola, geralmente tem um grupo que são os populares, que são os que zombam de todo mundo, que não querem obedecer aos diretores. E geralmente as pessoas da escola têm um respeito por esse grupo, veem eles como, uau, eles são os caras, e querem estar nesse grupo. Só que a gente precisa entender que não é esse o padrão que Jesus deixou pra gente. Ele viveu exatamente qual é o padrão que ele quer. E a gente tem que manter nossos olhos em Jesus. É interessante a gente ver também que as outras pessoas, elas influenciam o nosso comportamento. Então, como diz lá no Provérbios, não é pra gente andar com uma pessoa agressiva para que a gente não adote esse comportamento também. Então a gente tem que ver que Jesus, ele tem princípios para quais são as pessoas com quem a gente deve andar. Pensando em tudo que vocês já ouviram, eu quero fazer uma outra pergunta. Tem diferença quando a gente encontra essa turma da pesada dentro da igreja? Porque na escola, a maioria dos nossos colegas, eles não são crentes. Então, o que a gente pode fazer é ter cuidado para não ser influenciado negativamente e tentar apresentar o evangelho de maneira clara. Só que o que a gente não deve fazer é esperar comportamento cristão dessas pessoas. Mas a gente tem que esperar isso dos crentes. E é aí que está a diferença de quando a gente encontra essa turma da pesada dentro da igreja. E tem um exemplo que ajuda a gente a entender isso lá em 1 Coríntios capítulo 5. Aqueles irmãos estavam tendo muita dificuldade com imoralidade e não estavam reconhecendo isso. E o apóstolo Paulo, ele fala o seguinte aqui, a partir do versículo 9. Já lhes disse, por carta, que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Com isso, eu não me refiro aos imorais, nem aos avarentos, ou aos ladrões, ou aos idólatras desse mundo. Se fosse assim, vocês precisariam sair desse mundo. Mas agora, estou lhes escrevendo que vocês não devem associar-se com qualquer que, dizendo-se irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Expulsem esse perverso do meio de vocês. Pulei um pouquinho lá pro final. E eu acho que tem duas coisas que a gente pode aprender daqui. A primeira coisa importante é entender que o nosso papel não é olhar para as pessoas da igreja e ficar pensando, será que esse cara já se converteu aí? Não, sinceramente, olha isso aí, eu vou me afastar desse cara porque não tem condições. Não é exatamente isso que Paulo está falando aqui. Na verdade, ele sabe que só Deus tem certeza de quem é salvo e quem não é salvo. Então isso nos leva para o segundo ponto. Se alguém diz que é cristão, mas não está vivendo de acordo com as escrituras, então a gente tem que fazer uma coisa chamada disciplina bíblica. E Jesus, lá em Mateus, capítulo 18, vai falar como é que isso tem que acontecer. Que se um irmão pecar, a gente tem que chegar e falar com ele em particular, cara, eu acho que tu errou nisso aqui. Mas se esse cara ainda assim não reconhecer, a gente tem que chamar mais uma ou duas pessoas que estavam na situação, que viram, para
tentar fazer ele reconhecer, mas se ainda assim não funcionar, então a gente vai chamar um líder aqui do TUC, vai chamar o pastor, não sei. Mas se esse cara ainda assim não reconhecer, aí vai chegar do ponto de ser expulso, como aconteceu lá com os Coríntios. E sempre na esperança de que essa expulsão faça com que ele reconheça o erro e volte para dentro da comunhão. Bom, gente, então, para terminar essa série de vídeos que fala sobre a galera da pesada, nós já entendemos o que são essas pessoas e o que a Bíblia fala sobre elas, né? E eu quero deixar ainda o Salmo 1, versículo 1, que diz que bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores, né? Então já entendemos que nós não devemos nos associar com essas pessoas, ser amigos delas, andar com elas, praticar as mesmas coisas que elas praticam, né? Mas isso não quer dizer que nós devemos odiar essas pessoas. Pelo contrário, nós devemos continuar amando essas pessoas. E amar não quer dizer que a gente deve ser amigos dela pensando, mas eu vou influenciar de forma positiva. Porque é muito mais fácil a gente se perder e acabar sendo influenciado do que influenciar. Acabar achando que aquelas atitudes são normais e tratar aquilo de boa e continuar com aquele grupo, né? Mas nós devemos amá-las ainda, pregando o evangelho para elas e mostrando que nossas atitudes são totalmente diferentes das delas. Não porque somos melhores, mas porque temos Cristo na nossa vida. E aí, para terminar, eu quero deixar um questionamento. Será que a gente tem feito parte de grupos que são a galera da pesada? E se sim, que atitude a gente vai tomar a partir de agora?